Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, queridos amados. Amém? Você que está na sua casa, prepara o seu coração agora, né? Depois deste louvor abençoado, para receber uma palavra do Senhor para o seu coração. E também eu faço votos em nome de Jesus, que essa palavra possa mesmo trazer fruto no seu lar, que Deus possa falar profundamente no seu coração, diante de tudo aquilo que Ele já tem colocado no meu coração, e que Ele possa mesmo me usar nessa noite. Desde já eu já digo o tema dessa palavra, o tema é Cristo, nossa esperança. Então, tenho percebido muitas coisas esses dias que Deus tem falado no meu coração, que muitas vezes tem até me incomodado. A gente vê tanta dificuldade no meio dos nossos irmãos, como o pastor Davi acabou de falar, da questão que a gente tem suprido, Deus tem nos dado bênçãos para a gente poder suprir, Deus tem nos dado recursos, Mas é triste quando você chega, e eu tenho entregado algumas cestas, eu tenho visitado algumas pessoas, e as pessoas você vê assim que estão, muitas vezes até choram, diante daquilo que tão pouco que a gente está levando, e muitos irmãos têm nos procurado também, doando móveis, para a gente, cama, e então, o Movimento Amor, a gente tem feito aí o nosso trabalho, e cremos em nome de Jesus que muito mais nós faremos, porque estamos nos organizando para fazer algo de excelência, e esse período de pandemia, Deus tem nos dado mesmo algumas direções, para que nós possamos, além de suprir as necessidades dos irmãos, mas principalmente acompanhá-los, ensiná-los, para que no futuro bem próximo, eles não precisem mais, que eles possam mesmo granjear o seu pão, que eles possam estar trabalhando e recebendo aí, o seu salário, ou aprendendo alguma profissão. É isso que Deus tem colocado no nosso coração. Então, o tema dessa noite, Cristo, a nossa esperança. Vai ser colocado aí na sua tela, Romanos, capítulo 5, de 1 a 6. A palavra de Deus nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Feche seus olhos onde você estiver. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por mais este culto. Obrigado pela tecnologia, Senhor, que o Senhor tem nos dado, que tem feito com que a Tua palavra possa chegar em cada lar. Pai querido, eu não posso ver os irmãos, não sei quem são, mas eu sei que o Senhor os conhece a cada um, porque o Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor é aquele que conhece as necessidades, os anseios de cada coração, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, desde já, eu oro a Ti, Senhor, intercedo por essas vidas, que o Senhor venha nessa noite, está restaurando relacionamentos, ó Deus, está trazendo cura, Pai querido, da alma, cura física, meu Deus. Eu não sei o que os irmãos têm precisado, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor não mudou, ó Deus, e a nossa esperança continua firmada no Senhor, ó Deus. A cada dia que passa, Pai querido, nós temos ainda mais a certeza, Senhor, que grandes coisas, ó Pai, o Senhor tem feito em nossos meios, mas que grandes coisas, ó Pai, o Senhor ainda fará, ó Deus amado, no meio da Tua igreja, no meio daqueles, ó Pai, que ainda não vieram, Senhor, até Ti. Mas em nome de Jesus, que através dessas ministrações, dessas palavras, que o Senhor possa mesmo alcançar nessa noite, este coração tão precioso, meu Pai, que o Senhor tanto ama. Nós oramos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Deus tem falado muito no meu coração esses dias sobre esperança, e esse texto de Romanos, capítulo 5, é um texto que Deus fala muito ao meu coração, e diz que nós temos sido justificados pela fé. A nossa fé está firmada no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que por isso nós temos paz com Deus.
Nós temos paz com Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Guarde bem isso, você que está nos ouvindo, talvez você que está ouvindo uma palavra assim pela primeira vez, você que conectou-se agora, você que ainda não é um crente, né? Jesus não está preocupado com isso, Jesus quer que você abra seu coração. E diz assim, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça. Então, está falando que nós somos justificados pela fé, no sacrifício de Jesus, que isso nos dá paz com Deus e ainda nós temos entrada a esta graça pela fé. Quer dizer, todas aquelas bênçãos que Deus um dia planejou para cada um de nós, todas as bênçãos que Deus um dia sonhou em nos entregar, está disponível para nós diante desses textos. No versículo 3 vai dizer, mas não somente isso, mas também nos gloriamos. Quer dizer, nós bendizemos até nos momentos das tribulações. Temos passado por tantas tribulações esses dias, e eu fico assim muitas vezes preocupado, porque a gente vê uma situação do nosso país, a gente vê o presidente e toda a sua equipe muito confusos, né? Muito, não só ele, mas do mundo inteiro, muito confusos com o que pode acontecer, para onde estamos caminhando, até onde vai essa pandemia. E eles têm que estar confusos mesmo, queridos, porque eles não têm o controle de nada. Eles não têm o controle nem da própria vida. Quem tem o controle é Deus. E nessa noite eu queria te mostrar que Deus não está preocupado com essa pandemia. Ele está preocupado com o meu e com o seu coração. E na hora certa, tudo aquilo que nós vivemos está debaixo do controle do Senhor. E na hora certa eu creio em nome de Jesus que esse tempo vai passar. Mas o que Deus mais quer nesse tempo é o meu e o seu coração, para que Ele possa mesmo falar e trabalhar em nossas vidas. Por isso o texto vai dizer que nós devemos glorificar, nós devemos bendizer, gloriar ao Senhor até nos momentos das tribulações. Porque na tribulação a Bíblia diz que a tribulação produz paciência. Fico pensando você na sua casa esses dias, né, os maridos com as esposas, esposa com os maridos, os meninos, né, talvez a família maior, e muitas vezes nós temos que ter paciência, sim ou não? Mas em nome de Jesus, né, que você esteja glorificando a Deus por esse tempo. Porque Deus está te dando paciência, você que é inquieto, que não consegue ficar em casa, Deus está te dando essa oportunidade, para que você desperte, para que você aprenda a ter paciência. Porque a paciência vai gerar experiência na sua vida. Experiências que você nunca teve. E eu quero dizer, principalmente experiência com o nosso Deus. É um tempo de você ter paciência, abrir a palavra de Deus, e deixar Deus falar no seu coração, para que através dessas experiências, a Bíblia vai nos dizer que a experiência gera a esperança. Então todos aqueles, nós que servimos a Deus, nós nos gloriamos até nesse momento, porque nós sabemos, a nossa esperança está em Deus. Essa é a esperança que falo aqui, é a esperança que esse tempo vai passar, né, que essas dificuldades vão passar. E a esperança, a Bíblia diz que não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o amor de Deus está derramado em nosso coração e a nossa esperança não traz confusão. Nós não andamos por aí brigando, esbravejando, pelo contrário, nós andamos por aí confiantes no Senhor, demonstrando para cada irmão, para cada um que que busca uma palavra do Senhor através das nossas vidas, para aqueles que Deus tem nos dado a oportunidade de caminhar no nosso trabalho, nós demonstramos isso, que essa confusão ela não nos afeta. Ficamos preocupados, nos cuidamos, mas a esperança que nós temos está em Deus. E essa esperança, eu creio em nome de Jesus, que vai passar, porquanto a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. E vai dizer, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, quando nós ainda estávamos distante dele, ele já tinha pagado um alto preço naquela cruz do Calvário. Há 2000 anos atrás, aproximadamente, nós nem éramos nascidos ainda, né? E ele nos alcançou através da sua poderosa palavra. Eu queria também que você acompanhasse um outro texto, 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 15. Nós acabamos de ver Paulo falando em Romanos sobre esperança, uma esperança que deve estar em Deus. E agora Pedro fala de uma esperança ainda maior aos nossos corações. Ele diz assim, tenham no coração de vocês, estou lendo na linguagem de hoje, tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor.
Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. O apóstolo Pedro, ali diante, né, da igreja, dos irmãos, muita dificuldade, muita perseguição, e ele vai falar que eles deveriam fazer isso com muito amor, que eles deveriam fazer isso brandamente, e vai dizer que tenha o coração de vocês o respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Ele está falando assim, todos aqueles que olharem para você, eles precisam ver como você trata o seu Deus, como você confia nele, como você espera nele, como você tem esperança que um dia esse Deus, essa esperança que a Bíblia nos diz aqui, fala de um Deus onisciente, onipotente, onipresente, aquele que era, que é e que há de vir. Essa esperança está falando dessa esperança, dessa grandeza do nosso Deus que nós temos. Então nada pode nos abalar, porque nós sabemos que o nosso Deus é aquele que tem controle de todo o universo, de toda a terra, das nossas vidas, da humanidade. Então, diante disso que ele está falando, estejam sempre prontos então para responder para qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Então, nessa noite, eu queria que você meditasse um pouco comigo, para que nós pudéssemos entender, e talvez você que ainda não tenha entendido isso, né? Mas como vocês têm tanta esperança nesse Deus, nós temos, como eu acabei de dizer, onisciente, onipotente, né? Já disse atrás, e eu vejo que hoje tem muita gente desesperada, os nossos governos desesperados, como eu disse, o mundo todo desesperado. Muitos cristãos estão com a escala de valores um pouco desordenada. Eles não entendem que Deus deve estar em primeiro lugar nas suas vidas. Muitos ainda não entendem que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas, todas as outras coisas vão bem, porque Deus cuida, Deus tem planos, propósitos em nossas vidas, mas nós precisamos de ter um coração plenamente entregue a Ele. Muitos não fazem a menor ideia do que as Escrituras ensinam a respeito disso, é verdade. Muitos que estão aí desesperados, outros tentando tirar a oportunidade desse tempo, ganhar aí um recurso, ganhar esse dinheiro do que o governo está liberando, muitas vezes até sem precisar. Eu sei que muitos precisam, que têm direito, outros tentando de alguma forma ganhar dinheiro, licitações fraudulentas. Nós temos visto isso tudo por aí. Eu entendo que esses são aqueles que não conhecem as Escrituras e que não têm respeito por Jesus, como diz aqui, o tratem como o Senhor. Então eu creio que esses não conseguem tratar Jesus como Senhor. E outros até sabem, mas não conseguem colocar isso em prática. Tamanhas as investidas de Satanás sobre a vida dessas pessoas. Eu queria nessa noite que você meditasse comigo, para que ao final desse culto você entendesse, que você tivesse a mesma esperança que nós temos, que esse Deus Todo-Poderoso também é sobre a sua vida, que Jesus pagou um alto preço naquela cruz, também pela sua vida e da sua família. Neemias capítulo 8, 10, não está aí na tela, mas eu vou só ler para você. A Bíblia diz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, quando nós crentes queremos ser fortes, se nós crentes queremos ter coragem, ousadia, nós precisamos de alegrar o nosso Pai. Paulo sempre diz que quando ele estava fraco, aí é que ele estava forte. É verdade. Deus estava mostrando para ele que na fraqueza dele, ele podia agir. Que não era pelas forças dele, mas era pelas forças do Senhor. Isso agradava o coração de Deus. Também em 1 Crônicas, no capítulo 16, na parte A do texto, esse texto é muito importante, eu queria que você também prestasse muita atenção. Diz assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Queridos, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você está começando a entender, porque nós temos essa esperança, porque nós sabemos mostrar essa esperança que temos no nosso Deus, porque nós cremos, queridos, que o nosso Deus é aquele que esquadrinha o nosso coração. E quando nós estamos em paz com Deus, quando nós vivemos a vida no altar, em paz com o Senhor, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o Senhor nos fortalece, para que nesses momentos de tribulação, nós possamos glorificá-lo. Te pergunto, quais são as suas expectativas diante dessa pandemia, diante dessa situação,
ou diante da situação que você tem vivido, que talvez nem tem nada a ver com a pandemia. Eu vejo que hoje muitas pessoas têm passado dificuldades financeiras. Muitas pessoas têm estado enfermas e nem têm coragem de procurar os hospitais. Muitos estão infectados com esse vírus. Muitos estão desesperados com os negócios. E talvez muitos estão até pensando em se matar. Mas em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Se qualquer uma dessas situações tem acontecido na sua vida, eu profetizo que em nome de Jesus, Deus vai mudar a sua sorte. Coloque as suas expectativas nele. Por isso eu te fiz a pergunta, onde você tem colocado as suas expectativas? No governo, nos governantes, né? No poder. As nações têm colocado as suas expectativas no poder bélico. Né? O presidente tem colocado as suas expectativas nas finanças, como tem dito tanto por aí. É importante, tudo isso é importante, mas as nossas expectativas, queridos, elas precisam estar em Deus. Porque quando nós falamos de expectativas, nós estamos dizendo qual a probabilidade. Expectativa da ideia de probabilidade. Qual a probabilidade de muitos serem infectados? É muito grande, é verdade. As pesquisas, né, os cientistas dizem. Mas qual é a nossa esperança? A minha esperança é que Deus pode mudar este quadro. Sim ou não? A minha esperança é que Deus possa estar mesmo trabalhando aí na sua casa, para que nenhum mal se achegue à sua casa, à sua tenda. Onde está a tua confiança? No dinheiro? Muitos têm a confiança no dinheiro, queridos. E esses dias estão percebendo que o dinheiro não está valendo nada. Muitas vezes o dinheiro não está trazendo segurança nenhuma, porque esse inimigo é invisível. Como Satanás, a Bíblia diz que a nossa briga, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades dos ares. É um outro inimigo invisível, que nós cristãos já aprendemos a lutar, que nós cristãos já aprendemos como enfrentar, como expulsá-lo. Nós entendemos que Jesus já venceu sobre ele, já nos deu autoridade sobre ele. E creio que o Senhor tem nos dado autoridade também sobre toda sorte de enfermidade, por isso eu profetizo cura sobre a sua vida, restauração sobre a sua vida. Também muitos têm colocado, né, as suas confianças na sua sabedoria. Que adianta a sua sabedoria muitas vezes, né? Todos estão em casa, distantes dos seus afazeres. Uma sabedoria que nesse momento não está tendo também muita utilidade, outras talvez sim, na área da saúde. Mas eu te convido nessa noite, coloque as suas expectativas em Deus. A Bíblia em Salmo 27 diz que alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Quem disse isso foi Davi. Davi é um homem que experimentou do favor de Deus durante toda a sua vida. Davi creu em Deus desde ainda muito jovem. Eu fico vendo quando Davi enfrenta Golias, que Davi falou, quem é esse incircunciso que fala do Senhor Deus de Israel? E vai para cima daquele gigante apenas com uma tiradeira, com um estilinguezinho, né, com uma funda e algumas pedras. E ele acerta bem na testa daquele gigante. Eu fico vendo Deus lá do alto, o exército de Israel todo acuado e com medo. Está lá aquele ruivozinho, baixinho, talvez escovadinho. Mas aquele homem que tinha Deus no seu coração, que amava Deus e que não aceitava que alguém falasse mal do seu Deus. E eu fico pensando no Deus lá do alto, uau! E ele lança aquela pedra. Eu fico pensando Deus dando uma pressão naquela pedra, bem na testa daquele gigante. E Davi, naquele dia, os filisteus batem em retirada, né, com o rabinho no meio das pernas, porque um ruivozinho que tinha Deus no coração. E Deus deu forças a Davi, porque Deus procura aqueles, né, que têm o coração entregue totalmente a Ele, para que possa fortalecê-los, para que possa dar-lhes força. Então ele disse esse texto, e também nós sabemos que Davi amava tanto a Deus, que ele chega ao ponto de querer, né, sair do seu palácio. Ele diz, Senhor, uma coisa eu te peço, que eu possa ficar na sua casa todos os dias. Ele queria estar lá na tenda, né, ele queria estar lá no tabernáculo todos os dias. E chega ao ponto que ele não aguentando mais, ele no palácio, a arca da aliança no tabernáculo, e ele vai querer fazer um templo. E Deus se agrada tanto, Deus vai dizer, ninguém nunca falou que faria isso para mim. Ele olha para Davi e fala, Davi, você terá uma dinastia eterna. Você não vai construir o templo, mas o seu filho Salomão vai construir. E eu vou cuidar dele, Davi.
Eu vou cuidar dele como um ser humano cuidaria. Vou corrigi-lo, mesmo se ele fizer tudo errado. Mas eu vou amá-lo por sua causa. Queridos, quantos de nós, é o nosso sonho, né, que Deus possa continuar abençoando nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Sabemos que Davi não foi um homem perfeito, né, não vamos entrar nesses detalhes. Outra coisa, queridos, que eu venho te dizer nessa noite, você que está nos ouvindo aí na sua casa, talvez pela primeira vez, né, você que está aí com alguém na sua sala, vira para o lado e fala assim, não duvide de Deus. Pode falar, fala por aí com seu marido com a esposa, com os filhos, confie nele. Mas fale com fé, confie nele. Em Êxodo capítulo 13, versículo 3, queridos, havia o povo, Deus tirando o povo com a mão forte do Egito, o povo já havia saído do Egito, sentido a terra de Canaã, passariam pelo deserto. A Bíblia diz que Deus os conduz até o Mar Vermelho, as margens do Mar Vermelho, e ali o exército de Israel vem ao encalço deles. Eu fico pensando a expectativa deles, igual de muitos aqui hoje, a expectativa que tinha no coração daquele povo, talvez, morrer afogado, ou morrer ao fio da espada de Faraó. Talvez essa era a expectativa dele. Talvez essa é a sua expectativa. Você olha para todo lado e não vê recursos, não vê saída. Mas eu quero te dizer que lá tinha um homem chamado Moisés. E Moisés disse ao povo assim, não estejam assim receosos, tenham calma, estejam em paz, e hão de haver a forma maravilhosa, e hão de ver a forma maravilhosa como o Senhor vai vos salvar hoje. Nestes egípcios que estão a ver aí, a chegar, nunca mais hão de pôr os olhos em cima. O Senhor mesmo combaterá com vocês, e vocês não farão mais do que assistir a tudo. E o Senhor vira para Moisés e fala, e o Senhor fala para Moisés no versículo 15, não precisas continuar a clamar por mim, diz ao povo que avance e marche. Oh glória! Querido, avance, marche, não desista, não pare. A Bíblia diz que o anjo do Senhor estava à frente do exército, do povo de Israel, dos hebreus, ele passa para trás dos hebreus, e ele barra o exército de Faraó, com uma nuvem escura, espessa para o lado de Faraó, e com uma luz, uma nuvem de fogo que iluminava todo o acampamento. E a Bíblia diz que o vento soprou durante toda a noite, o mar se abriu, e eles passaram a pé enxuto. O mar se abriu, acredita-se, quase 1 quilômetro de espessura, por 18 quilômetros de largura. Aqueles milhões de hebreus atravessaram em torno de 18 quilômetros em aproximadamente 6 horas. E chegaram do outro lado. Quando o exército de Faraó vê isso, eles entram também para atravessar. E como aqui Moisés havia orado, Moisés havia dito, Deus, então, cobre todos eles e extermina ali o exército de Faraó. Por isso Davi sempre dizia, nós não confiamos em carros, mas em cavalos. Nós confiamos no Senhor dos exércitos, no nosso Deus, no nosso Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Essa é a minha e a sua confiança. Por isso, quando alguém te perguntar, por que você confia nesse Deus? Porque Ele é o Deus do impossível. Eu confio nele porque Ele é o Deus do impossível, então eu não posso duvidar. Mateus capítulo 9, 20 e 22, também nós vamos ver uma situação onde Jesus caminhava com seus discípulos e vem uma mulher que já tinha gastado todo o seu dinheiro, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, que há muitos anos já tinha gastado todo o seu dinheiro, não tinha conseguido nenhum resultado, nenhuma cura. Mas naquele dia, querida, a expectativa dela era a morte, era passar a vida inteira com aquilo. Mas aquele dia ela colocou a expectativa, a esperança em Jesus, que passava por ali. A Bíblia diz que ela entra no meio daquela multidão. Ela passa e toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que Jesus para e pergunta, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, saiu poder. E a Bíblia diz que aquela mulher foi curada. E ela aos pés de Jesus, tremendo, ela diz, fui eu. Queridos, ainda é tempo de crermos, em tocarmos em Jesus.
Não duvide, queridos, como você diz aí para o seu marido, para a sua esposa ou para quem está do seu lado. Não duvide que Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. E eu profetizo que Ele vai mudar a sua história, porque em todas as causas que Jesus, que Deus, que Ele entra, Ele é o Deus do impossível, nós obtemos a vitória. Todas as causas que nós entregamos ao controle dEle, Ele sempre vai fazer aquilo que é melhor para mim e é melhor para você. Então, muitos podem estar dizendo aí, mas como eu posso me achegar a um Deus tão poderoso, tão amoroso, se o meu coração não é tão puro assim, igual você está falando, pastor? Você falou que Deus que procura pessoas que têm, cujo coração é totalmente dele, mas o meu coração ainda não é dele. Eu peco, eu ainda estou fraco em algumas áreas. Eu quero te contar uma história que está lá em Lucas, está na Bíblia, Lucas 18, 11. Jesus mostrando duas pessoas orando, Jesus mostrando um fariseu orando, e ele dizia assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que ganho. Essa era a oração de um fariseu. E Jesus continua e mostra a oração de um publicano, um pecador, um cobrador de impostos, que para os judeus, um homem que deveria nunca participar, nem teria direito de chegar e falar com Jesus, falar com o Senhor, falar com Deus. E ele diz assim, Jesus mostra a oração dele, estava falando, estando em pé, o publicano, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Um homem que chega diante do Senhor e confessa diante dele que é um pecador. E Jesus pergunta para aquele povo, qual dos dois desceu justificados? Ele falou, claro que é o publicano. Então, se seu coração, querido, ainda não está, você olha para você mesmo e vê que o seu coração, você acha que ele está impuro, você olha para dentro e fala assim, eu sou um pecador, e é mesmo, nós somos, nós erramos, nós pecamos, mas nós temos Jesus, que caminha conosco e que vai nos purificando, que vai nos livrando dessas astutas ciladas do inimigo que muitas vezes nos fazem pecar, que vai nos dando entendimento na sua palavra do que é pecado. Talvez você nem sabe o que verdadeiramente são alguns tipos de pecado. Então é desse tipo de coração que você tem, que Jesus quer fazer morada, que Jesus quer alcançar para te fazer forte, não para sair brigando, mas fazer forte, para você lutar contra esses seus desejos carnais, que te fazem pecar, que te fazem trazer discórdia, que te faz trazer confusão, que te faz sofrer, que faz a sua família sofrer. É nesse tipo de coração que eu estou falando nessa noite, que Jesus quer fazer forte, que Jesus quer transformar. E Deus tem uma promessa para você. Em Ezequiel, no capítulo 36, 26, Deus disse que dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Queridos, aqui falando para o povo de Israel, mas essa promessa também é para mim e para você. Se nós entregarmos a nossa vida, o nosso coração, se nós deixarmos Jesus trabalhar no meu coração, se você deixar Jesus trabalhar no seu coração, Ele está falando que Ele vai te dar um coração novo, um coração de carne, um coração cheio do Espírito Santo de Deus, e que vai tirar este coração duro aí de pedra, e você nunca mais vai tê-lo. E você muitas vezes me pergunta, então o que eu preciso fazer para ter esse Jesus na minha vida? Eu te digo lá em Mateus 6,33, diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todos os planos que Deus tem para a sua vida, que eu creio, eu tenho certeza que são muitos, que Deus escreveu ainda quando você estava no ventre da sua mãe, que a Bíblia diz que Deus já tinha escrito todos os nossos dias, cada um deles. Então Deus já tem propósitos, Deus já tem planos para a sua vida, que talvez você nunca tomou posse. Eu creio em nome de Jesus que diante dessa palavra nessa noite, que você aceite que Jesus troque o seu coração, tire o seu coração de pedra e coloque um coração de carne, cheio do Espírito Santo.
Mas para isso você precisa de entender algumas coisas, que é colocar Deus em primeiro lugar, em buscar primeiro o reino de Deus. E eu quero te mostrar como fazer isso, como entender isso nessa noite. Porque a Bíblia diz que todo aquele que busca, acha. E amar a Deus, a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então buscai primeiro o reino de Deus. E todo aquele que busca, acha. Busque nessa noite o reino de Deus. Aí onde você está, na sua casa mesmo, sentado onde você está ou em pé, não sei onde você está agora. Talvez ouvindo pela rádio. Onde você está, comece a falar com o Senhor. Peça ao Senhor para te visitar aí onde você está. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai começar a mudar, a transformar a sua história. E talvez você, eu te faço mais uma pergunta. Sabe por que Ele quer que você o busque? Sabe por que Deus quer que você o busque, querido? Talvez você está pensando assim, mas é porque vai ser bom para mim. Não é só por isso que Deus quer que você o busque. É porque Ele te ama, meu querido. E tem planos para a sua vida. É um pai que ama o seu filho. É um pai que ama a sua criação. E Ele quer que você volte para casa. Ele quer que você volte para os planos que Ele já tinha feito para a humanidade. Antes da fundação do mundo, Adão peca, o pecado entra no mundo. Isso traz grande sofrimento à nação. Mas desde aquele tempo, Deus tinha um plano arquitetado para que Jesus viesse, para que pudesse nos perdoar e para que pudesse nos levar para as moradas eternas, para que pudesse nos perdoar e pudesse nos fazer participar do seu reino, ainda aqui nessa terra, mas com a esperança de um dia estarmos com Ele na glória. Em João 3,16, todos muito conhecidos, mas talvez você não conhece. E mesmo você que conhece, talvez você não valoriza muito isso. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus deu para a humanidade, Deus deu ao mundo o que Ele tinha de mais precioso, que é Jesus, o seu Filho amado. A Bíblia nos mostra que quando Jesus, depois que começa o seu ministério, que é tentado 40 dias no deserto pelo diabo, que é tentado pelo diabo no deserto, onde ele passa 40 dias, ele volta e é batizado por João, e o pai olha e fala assim, eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus olha e fala assim, eis aí o filho que eu amo, que se fez homem, que se esvaziou de Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas Jesus esvaziou da sua glória e veio aqui na terra para sofrer por mim e por você, para sofrer porque nós, como falamos lá atrás, olhamos para dentro, enxergamos pecados que muitas vezes achamos que não conseguimos nos livrar dele, e é verdade, só podemos nos livrar dele se Jesus entrar no nosso coração, se Jesus entrar na nossa vida. E ele falou que enviaria o Espírito Santo, e assim já foi. Quando você crê em Jesus, entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem trabalhar no seu coração para mudar a sua vida, mudar a sua história. Em João 10,10 também diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Talvez você tão vivo, morto. Talvez você tenha vivido esses dias como se tivesse acabado. Talvez você tenha vivido esses dias como se já tivesse morrido. Ele vai dizer, eu vim para que tenham vida. E não uma vidinha qualquer, uma vida abundante nessa terra. Essa é mais uma promessa do Deus que te ama. Por isso a pergunta, sabe por que Ele quer que você o busque? Porque Ele te ama e Ele quer te abençoar com toda sorte de bênção. Ele quer cuidar de você, da sua família, da sua casa. Te peço licença nesse instante para dar um pequeno testemunho da minha vida, porque nem sempre eu confiei em Deus, nem sempre eu tive Jesus como meu Senhor, como no meu coração, nem sempre eu andei nos caminhos do Senhor. E durante muito tempo, principalmente depois do meu casamento, passei muitos anos com a minha família, já vinha até a igreja, minha família já frequentava os cultos, meus meninos pequenos já frequentavam os cultos, mas as minhas prioridades, a minha sequência de prioridades, principalmente eram os meus hobbies, o meu futebol, a minha cerveja depois do jogo, depois a minha família, e Deus, eu era um admirador, porque Ele cuidava muito bem da minha turma, da Ada, dos meninos. Mas isso não é uma postura de um pai, isso não é uma postura de um homem que quer conduzir a sua família
debaixo da bênção, de um homem que quer que seus filhos cresçam na presença do Senhor, que quer que seus filhos cresçam sábios, inteligentes, sabendo se desviar das ciladas do inimigo, das dificuldades desse mundo, e comportando desse jeito. Eu queria te dizer que a minha esposa, a Ada, eu tenho a esposa Ada, tenho o Reinaldinho, que é meu filho, Reinaldo, a Mariana e a Beatriz, e também tenho uma netinha abençoada, Clarinha, né? Fora a Nora, Amanda, o Alexandre que quer casar lá em casa, o Felipe que quer casar lá em casa, todo mundo quer casar lá em casa, porque meus meninos são uma bênção, são bonitinhos demais, e está todo mundo querendo casar lá. Mas nem sempre foi assim, meus meninos já choraram muito, porque eu chegava bêbado em casa muitas vezes, nunca fui agressivo, mas fazia gracinhas, né? E eles choravam muito, escreviam muitas coisas para mim, então já fiz a minha família sofrer, ao ponto da minha esposa ter uma depressão profunda, ficou magra, o cabelo começou a cair, e ficou assim, mesmo assim, numa situação muito difícil, tomando remédios muito fortes, e nem assim, queridos, eu deixava de fazer os meus hobbies, que é o futebol, que é ficar com a turma depois do jogo. Ainda morava em Belo Horizonte, a história é longa. E ainda chegava no domingo à noite, eu ia para Belo Horizonte e só voltava na outra sexta. Pensa numa esposa que passou dificuldade. Dinheiro muito pouco, ganhávamos muito pouco. Mas Deus começou a trabalhar no meu coração. O pastor Marcos, né, cuidava muito bem da minha família, junto com muitos irmãos aqui da igreja, não só ele, pastor Odeir, a irmã Beth, muitas pessoas dessa igreja, a Angélica, muitos, não vou citar nome, Karina, né, muitos do passado aí, irmã Luísa, né, vou citar a irmã Luísa aqui, mas muitos outros dessa época, não vou citar todos, que são muitos, cuidaram muito bem da minha família, dos meus meninos, e eu gostava de vir aqui na igreja, vinha na porta, deixava eles e ia embora. Ou vinha só fazer filmagem no dia que tinha algum evento, porque era bonitinho, pelo menos para marcar a presença. Mas eu quero te dizer, querido, que um dia o pastor me chama para fazer uns programas para ele, para a televisão, para a Rede Super de televisão. Nós começamos a gravar em Patinga, em algumas cidades por aí. E eu filmando os cultos, eu comecei a ver o poder de Deus. Eu comecei a ver Deus curando pessoas. Eu comecei a ver famílias inteiras entrando na igreja, esposa com os maridos, filhos, com uma alegria que eu não conseguia ter com meus filhos. Eu comecei a ver curas, milagres, maravilhas. E Deus foi impactando meu coração. E um dia comecei a vir aos cultos, fizeram aqui um apelo, se alguém queria entregar a vida para Jesus, e eu levantei a minha mão naquele dia. Eu lembro que muitos irmãos aqui, estava aqui o Wesley, né? O Alexandre, o Márcio, muitos, pastor Adonai. Eu lembro no dia, todos gritaram, porque eles oravam por mim, querida, há muito tempo. Esse povo orava por mim há muito tempo. Mas chegou o dia que eu entendi, querido, eu levantei as minhas mãos, vim, entreguei a vida para Jesus. Dali em diante, eu rapidamente fui para o encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, Deus falou umas coisas no meu coração que você também precisa de entender, para que você possa colocar a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele possa cuidar muito bem de você, da sua família e da sua casa. Deus falou muito ao meu coração e eu entendi algumas coisas. Primeiro, que havia um abismo entre o homem e Deus, e só Jesus é que podia nos fazer atravessar esse abismo. A Bíblia diz em Romanos que porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Eu comecei a olhar para o lado e ver que todos pecaram, não era só eu. Sabia que eu fiquei até em paz? Talvez você está preocupado, o pastor Reinaldo é perfeito, coitado de mim, que perfeito. É só pela graça de Jesus, querido. A Bíblia diz, pois o salário do pecado é a morte. Aí eu fiquei preocupado. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o pecado entra na nossa vida para nos destruir. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar, para destruir. Que ele veio para destruir a sua família, a sua casa. E chega ao ponto de matar, de muitas pessoas suicidarem, de tanta confusão que foi feita na sua casa pelo inimigo, pelo diabo. Mas eu comecei a entender que Deus tinha um plano de salvação, como eu disse lá atrás. Deus já tinha arquitetado um plano, e Jesus já tinha vindo, e o diabo já tinha sido vencido. Só está por aí para aquele que dá legalidade para ele, mas para nós que temos Jesus, ele não tem nenhuma autoridade, poder sobre as nossas vidas. E agora então, eu fiquei pensando assim, o que é que eu faço agora? Agora eu já entendi isso.
Aí a Bíblia diz em Mateus 10:32, para mim e para você, diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Aí Jesus falou no meu coração: todo aquele que me confessar diante dos homens, igual você fez na igreja, que eu contei para você lá atrás, eu o confessarei diante do Pai que estás nos céus. E vai dizer em João 1,12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Oh, glória! Naquele dia eu descobri, querido, eu era filho de Deus. A gente sempre diz assim, mas eu também sou filho de Deus. Querido, nós somos criaturas. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós tomamos essa atitude de confessar ao Pai diante das pessoas. Talvez você está na sua casa, você pode fazer isso hoje diante da sua esposa, esposa diante do marido, filhos diante dos pais, amigos, familiares. E eu também entendi que todo aquele meu passado de contaminação, que era bem contaminação, a Bíblia diz que Deus, Colossenses 2,14, Jesus cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente e encravando na cruz. Então eu tinha uma dívida para com Deus que eu não podia pagar. O salário do pecado é a morte, o que me restava é o inferno. E eu mereci ir para lá, querido. Talvez você olhe para o seu coração e fale assim, eu também mereço ir para lá. Mas, querido, você precisa entender que por causa de Jesus, Ele pode mudar essa sua história e te dar uma nova oportunidade. Mudar essa história e te convidar agora para uma nova caminhada, para tentar colocar muitas coisas no seu lugar, para tentar consertar muitos erros. Muitos não tem como mais consertar, mas Jesus nos perdoa. Davi pecou, adulterou, assassinou, se arrependeu, chorou aos pés do Senhor. O Senhor o perdoou no tempo que Jesus ainda nem havia vindo. Era a graça pura de Jesus, de Deus sobre a vida de Davi, como é sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, que essa palavra possa estar entrando no seu coração. Porque Jesus, quando nós fazemos isso, Ele abre um novo e vivo caminho para nossas vidas, que nós podemos começar a trilhar por Ele. Em João 14,6 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso eu já tinha entendido, e você também. Havia um abismo, mas Jesus agora é o caminho que leva ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se você estava vivendo uma vida de mentira até agora, diante da sua família, uma vida de mentira diante da sociedade, uma vida de Facebook, de WhatsApp, não sei, uma vida aí de mídias sociais, uma mentira, Ele te chama para um novo caminho, para uma verdade. E a verdade nós encontramos é na sua palavra. Essa verdade fala da sua palavra. Agora nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus para caminhar conosco, e nós temos a verdade que é a sua palavra, que nos instrui todo dia, e nós temos a vida no nosso coração. Nós temos esperança, querido, porque nós temos a vida de Deus, a vida de Cristo em nós. E a Bíblia então vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E também em Mateus 7, 13, 14 diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. 2 caminhos, 2 portas, 2 destinos. O caminho estreito é esse caminho. Eu sou o caminho, é Jesus, é o caminho que Jesus trilha conosco, o caminho da verdade, o caminho da vida. O caminho largo é o caminho da perdição, é o caminho que o mundo me ensinou lá atrás, que talvez tenha te ensinado. É o engano do diabo que nos conduz para a perdição ou para o inferno. E vai dizer também que as portas são estreitas, então não dá para entrar de qualquer maneira, nós vamos passar um por um. Não dá para um levar o outro, é um por um. Você entrega a sua vida para Jesus, a sua família entrega a vida para Jesus, porque a partir de agora você vai ter uma ordem de prioridade, você vai entender que a nossa vida funciona assim, Deus em primeiro lugar, depois a família em segundo lugar, depois o nosso trabalho, então junto aí o nosso ministério, e depois a igreja, nossos cultos, os nossos trabalhos. Mas eu queria só te fazer um alerta, que o seu ministério, querido, você talvez, eu quero ir para a igreja, mas eu quero trabalhar muito lá na igreja. Você vai trabalhar, pode vir.
Mas o seu ministério começa aí na sua casa. Eu queria que você olhasse para o lado aí dentro da sua casa. Quem está aí com você? Olhe um para o outro. Olhe para a sua esposa. Esposa, olhe para os seus filhos. Filhos, olhe um para o outro. Aí começa o seu ministério. Já começou o seu ministério. Deus não te deu essa família maravilhosa só porque você é muito especial, que Ele te ama, é verdade. Mas Ele te deu essa família preciosa, sabe para quê? Para que você pudesse cuidar dela para Ele. Porque Ele ama cada uma delas. Jesus pagou um alto preço por cada uma delas. E você não pode maltratá-las. Você tem que amá-las. A Bíblia fala, em Efésios nos ensina, que o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. O marido deve dar a sua vida pela sua esposa. E a esposa deve amar o seu marido como se ele fosse o próprio Cristo. E que os filhos deveriam converter os seus corações aos pais, os pais aos filhos, serem obedientes. E filhos obedientes, a Bíblia diz, tem uma promessa, que você terá uma vida longa. E a Bíblia fala que você deve honrar o seu patrão, e que o seu patrão deve te honrar. Então, quando alguém te perguntar, que esperança é essa? Você não precisa responder não, querido. A sua família vai mostrar para eles que esperança é essa que você tem. Você não negocia. Você não negocia com o pecado. Você não dá um jeitinho. É sim, sim e não, não. Só tomar uma aguinha. E finalizando. Cristo afirma e te faz um convite nessa noite. Apocalipse 3:20. Cristo afirma, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus acaba de dizer para o seu coração, querido. Não sou eu que estou falando, eu li o texto bíblico, que é a palavra de Deus, que é o verbo que se fez carne, que representa o próprio Cristo falando ao seu coração. Portanto, o texto diz, Cristo afirma, eis que estou à porta e bato. Ele está à porta do seu coração. Se alguém ouvir a minha porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Eu farei uma aliança com ele, e ele fará uma aliança comigo.